Tu por acaso ouviu falar sobre Robert Hooke? Caso a resposta seja não, faz sentido. Apesar de ter uma lei com seu nome, a Lei de Hooke, sobre elasticidade, ele teve vários outros trabalhos que foram ofuscados pelo cientista da maçã, Isaac Newton. Mas qual a relação entre eles? Newton e Hooke foram dois dos maiores cientistas do século XVII na Inglaterra. E apesar de ambos terem feito contribuições significativas para a ciência, suas relações pessoais e profissionais não foram amigáveis. A controvérsia entre eles envolveu principalmente a teoria da gravitação, as leis do movimento e algumas questões relacionadas à óptica. Para entender melhor o contexto da relação entre eles, é fundamental considerar o ambiente intelectual e científico da Inglaterra na época. O século XVII foi uma época de profunda transformação na ciência. O método científico estava sendo refinado e as ideias estavam sendo discutidas e publicadas. A Royal Society of London, fundada em 1660, era um forte centro para o debate científico. Ambos eram membros proeminentes da sociedade. Hooke ocupou vários cargos importantes nela, incluindo o de Curator of Experiments. O curador de experimentos era responsável por organizar e conduzir experimentos científicos, além de apresentar os resultados desses experimentos aos membros da sociedade. Essa posição permitiu a ele realizar demonstrações e experimentos públicos, enquanto Newton, embora também um membro ativo, era menos comunicativo e mais reservado. Tanto Newton quanto Hooke estavam interessados em óptica. Hooke defendia uma teoria corpuscular da luz, ou seja, que era composta por partículas, enquanto Newton, com seu experimento de dispersão de luz branca, usando um prisma, defendia uma teoria que envolvia a decomposição da luz em diferentes cores. Enquanto Hooke estava mais interessado na ideia de partículas e como elas interagem, Newton estava mais focado em como a luz pode ser decomposta e entendida em termos de cores. Esse debate teórico gerou mais animosidades, pois ambos buscavam explicar fenômenos ópticos de maneiras diferentes. As personalidades distintas de Newton e Hooke também contribuíram para suas tensões. Hooke era mais extrovertido, envolvido em várias atividades da Royal Society, e não hesitava em expressar suas opiniões. Por outro lado, Newton era introspectivo, com um temperamento volátil e frequentemente suspeitava de compartilhar suas ideias. Uma das contribuições mais notáveis de Newton é a sua formulação das leis do movimento e da gravitação universal. Com sua obra Principia Mathematica, espero pronunciar corretamente, publicada em 1687, estabeleceu-se como uma figura dominante, mas Hooke manifestou que muitas das ideias apresentadas por Newton já haviam sido discutidas ou sugeridas por ele. Porém, mesmo tendo discutido tais ideias, ele não fez isso de maneira tão completa e matemática. Hooke foi também um importante inventor e cientista experimental, tendo feito avanços em áreas como a microscopia. Ele foi o primeiro a usar a palavra célula para descrever estruturas biológicas observadas no microscópio. Apesar do relacionamento entre os dois ter sido frequentemente tenso, eles trocaram correspondências durante muitos anos, e muitas delas estão preservadas até hoje. Uma das principais áreas de disputa entre eles foi a questão da prioridade e reconhecimento por certas descobertas. Hooke alegou ter influenciado Newton em várias de suas ideias, enquanto Newton muitas vezes evitava dar crédito a Hooke ou a outros por suas descobertas. O que é estranho, levando em conta que a frase "se enxerguei tão longe foi por estar sobre o ombro de gigantes" foi escrita pelo próprio Newton em uma carta para o Hooke. Parece então que o problema do Newton era o reconhecer publicamente. Em 1703, após a morte de Hooke, a reputação do mesmo sofreu ao longo dos anos, principalmente porque muitos de seus trabalhos foram atribuídos a outros ou não receberam o reconhecimento adequado. Newton, por outro lado, solidificou sua posição como um dos maiores cientistas da história, enquanto Hooke foi, e ainda é, relegado ao segundo plano na história da ciência. É isso, galera. Muito obrigado para ti que chegou até aqui. Espero que tenha gostado dessa espécie de caso de família acadêmico. Deixa o like, se inscreva para fortalecer o canal e até o próximo vídeo.